Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente começa a estudar um tema novo de suma importância, extremamente agradável, legal e rico. Um tema muito estudado também em relações internacionais, não só em direito internacional público ou direito internacional. E esse tema de hoje, além de ser interessante, importante e rico, ele vai introduzir o estudo das imunidades. Um tema atual que vem despencando demais em prova, especialmente em razão da orientação jurisprudencial 416 do TST, tá? Da seção de dissídios individuais do TST. A gente vai chegar nela. Fato é que o tema de hoje é órgãos dos estados nas relações internacionais. Só vou deixar órgãos aqui. Por quê? Preguiça. Vamos lá. Órgãos dos estados nas relações internacionais. Primeira coisa, primeiro esquema que eu jogo para vocês, que é de suma importância, e alguns tópicos a gente já estudou, não esqueça o seguinte, ó, eu estou estudando os órgãos dos estados nas relações internacionais. E quando falo em estado, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, um estado, ele tem elementos constitutivos. Maravilha. Constitutivos. Errei um pouquinho constitutivos, mas vocês entendem. Ele tem elementos constitutivos. Quais são os 4 elementos constitutivos básicos? Vem comigo aqui, olha só. Um Estado, para ser um Estado e para ser sujeito do direito internacional, ele tem que ter território, ele tem que ter população, governo e finalidade. São 4 requisitos. Território, população, governo e finalidades. Quando um determinado território, você está olhando uma ilha lá no meio do oceano, aquela ilha, ela tem um território, ela tem população, tem governo, tem finalidades, você já pode classificar aquela ilha como um estado. Automaticamente já é sujeito do direito internacional. Acabou. Só que esse estado, para manter relações com os estados estrangeiros, e esse é o tema principal da aula de hoje, ele tem que ser reconhecido. Aí, além dos elementos constitutivos de Estado, como a aula é online, a gente perde o direito de respirar, tem que ser bem rápido. Além dos elementos constitutivos, eu tenho que falar em um ato de reconhecimento de Estados. Vejam, surgiu um Estado novo, ele tem os elementos constitutivos, maravilha. Só que para esse Estado novo manter relações internacionais, manter relações consulares, manter relações diplomáticas, ele precisa ser reconhecido pelos demais sujeitos do direito internacional. Esse é o ato de reconhecimento de Estados. Eu até já falei desse ato de reconhecimento de Estados, lembram? Esse ato de reconhecimento de Estados é um ato declaratório, jogo rápido para lembrar, é um ato discricionário, é um ato retroativo, é um ato unilateral, olha que interessante, olha quanta característica interessante, ó. Unilateral, um pouquinho mais para cima, para fechar, é um ato incondicional. Opa, acabei, vamos lá. É um ato incondicional, declaratório, discricionário, retroativo e unilateral. Vou dar como exemplo, vem comigo aqui, olha só. O Brasil, quando reconheceu a Palestina, o Estado da Palestina, em 2010, segundo semestre de 2010, me parece, o Brasil, ele emitiu um ato de reconhecimento de Estados. E esse ato do Brasil é incondicional, declaratório, discricionário, retroativo e unilateral. Maravilha? Tranquilo? Eu estou começando a introduzir o negócio aqui, né? Esse Estado precisa manter relações, ele vai ser reconhecido. Tudo bem, é um Estado novo, ele já sofreu o ato de reconhecimento por vários outros Estados, aí ele vai começar o quê? A manter relações. Aí a gente vai colocar aqui, ó, na outra lousa. Ele vai ter que começar a manter relações. Relações de várias formas, de várias espécies, relações comerciais, culturais, sociais. Só que para ele manter relações, ele precisa de órgãos. Maravilha? Aí entra um estudo dos órgãos dos estados nas relações internacionais. E os órgãos no Brasil que mantêm relações internacionais, eles estão definidos na Constituição Federal. Estão definidos na Constituição Federal. E cuidado, hein? Quando eu estou falando em órgãos, não confundam os órgãos dos estados com o próprio Estado.
Isso aqui uma vez que eu prove, é meio básico, mas é importante. Quem é sujeito do direito internacional é o Estado. É a República Federativa do Brasil, não são seus órgãos, ok? E esse raciocínio aplica-se também às organizações internacionais, que têm órgãos, que mantêm relações internacionais. Quem é sujeito do direito internacional é a organização internacional, é a ONU, por exemplo. Não é a Assembleia Geral da ONU. Então, o mesmo raciocínio aqui para os estados, ó, aplica-se também às organizações internacionais. Quem é sujeito? É o Estado e é a organização internacional. Não são seus órgãos. Maravilha? Tranquilo? Posso mudar de lousa? Estou mudando de lousa. Mas o que nós temos que estudar dentro dos órgãos dos Estados nas relações internacionais é, sem sombra de dúvidas, o Brasil. Quais os órgãos brasileiros que implementam a nossa política externa? E por que eles têm aquele monte de imunidades? Daqui a pouquinho, calma, vocês estão muito acelerados. Então, a política externa brasileira, ela é classificada como uma política externa pacífica e uma política externa integrante. Nós temos uma das melhores políticas externas do mundo, né? É um país pacifista, se relaciona com todo mundo, está aberto à cooperação. Então a nossa política externa, ela é classificada como pacífica e integrante. No Brasil vem se desenvolvendo muito o Instituto da Paradiplomacia. Opa, perdão, deixa eu corrigir essa última palavrinha aqui, que ela não pode ter erro. Nós estamos desenvolvendo muito no Brasil, uma tendência mundial, o Instituto da Paradiplomacia. Agora eu acertei. Pessoal, os principais órgãos no Brasil que mantêm relações internacionais, nós temos aqui o nosso chefe de Estado, o presidente da República, perfeito? Nós temos o ministro das Relações Exteriores, nós temos os diplomatas. São os principais órgãos, agentes que mantêm relações internacionais. Só que a paradiplomacia fala o seguinte, ó, é uma tendência mundial, outros órgãos manter relações internacionais. Você vê com muita frequência, por exemplo, o presidente do Senado assinando documentos internacionais de cooperação. Hoje você tem um encontro das Cortes Internacionais do Mercosul, você vê o STF mantendo e desenvolvendo uma paradiplomacia. Então é uma tendência mundial, outros órgãos, não só os tradicionais, a desenvolverem relações diplomáticas, relações internacionais. É isso que nós chamamos de paradiplomacia. Tá bom? Tranquilo? Maravilha? Por enquanto vem comigo aqui, introduzi, dei uma divagada. Agora a gente vai direto para as questões objetivas. Estamos, só para situar vocês, dentro dos órgãos dos Estados nas relações internacionais ou exteriores. Aspectos introdutórios. Agora eu vou falar um pouquinho mais do Brasil dentro da nossa Constituição. Olha aqui, eu vou mudar de lousa. Eu ainda estou falando sobre o nosso querido Brasil, mas eu tenho que responder quem, afinal, mantém relações internacionais. Quais, afinal, são os órgãos que mantêm relações internacionais no Brasil? Pessoal, vamos abrir a Constituição, mas os artigos que respondem são os artigos 21, inciso 1º, artigo 84, incisos 7 e 8. Opa, 8. O edital é grande, é pouca aula, eu acabo correndo por preocupação e... Artigo 21, inciso 1, artigo 84, inciso 7, inciso 8. Maravilha? Com base nesses artigos, você percebe que o Estado brasileiro, intitulado República Federativa do Brasil,
As suas relações internacionais são de atribuição do ente da Federação União e do órgão ou agente presidente da República, principalmente presidente da República. Tá? Por que isso, pessoal? Infelizmente, eu acho isso muito ruim, nós adotamos o sistema presidencialista, né? E no nosso sistema presidencialista, o presidente ele é chefe de governo e ele é chefe também de Estado. Como ele é chefe de Estado, é ele que tem a função de manter as relações exteriores, né? Relações internacionais. Então, repetindo, a República Federativa do Brasil, a sua condição de sujeito do direito internacional cabe ao ente da Federação União, na pessoa do presidente da República, que é o nosso chefe de Estado. Para prova de vocês, vem comigo aqui, ó. O município, o Estado da Federação, embora a gente tenha uma paradiplomacia, ou seja, cada vez mais relações, mas se você analisar formalmente a Constituição, eles não mantêm relações internacionais. Eles não são órgãos dos Estados das relações exteriores. É a União que materializa a República Federativa do Brasil e tem o presidente como principal chefe das relações diplomáticas. Abre a Constituição para nós, vamos ler rapidinho para matar o artigo 21. Coloca o artigo 21 primeiro na tela, depois a gente vê o artigo 84. Constituição Federal, artigo 21. Jogo rápido, vamos lá. Artigo 21, rapidinho, tranquilo, olha só. Artigo 21, compete à União, inciso 1º, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Esse artigo 21, para quem estuda direito constitucional, é a competência material da União. Vem comigo aqui, pode deixar na Constituição o artigo 21. Para quem estuda direito constitucional, a gente sabe que a divisão de competências na Constituição, ela é um pouco bagunçada, né? Ela importou um pouquinho do direito anglo-saxão e do direito germânico. Então é um pouco misturada a divisão de competências. E ainda nós temos a tese da preponderância do interesse. Se for de interesse nacional é União, interesse regional Estado e interesse local município. Então é bem difícil, tanto é que o STF seguidamente se manifesta sobre as competências. O artigo 21 da Constituição, ele estabelece a competência material da União. E o artigo 21, inciso 1º, deixa claro, compete à União, e não é a Estado, não é município, não é Distrito Federal, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Maravilha? Além do artigo 21, nós vamos ler o artigo 84. Vai para o artigo 84 para nós, inciso 7º, inciso 8º. Olha o que diz o caput do artigo 84, coloca na tela. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 7º, pode baixar um pouquinho. Inciso 7, pode baixar mais um pouquinho. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Pode voltar comigo? Vai na Constituição no artigo 4º. Pessoal, quais são os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais? Um assunto com muita frequência que cai em prova é simplesmente a redação do artigo 4º da Constituição. Porque a nossa política externa, que tem como principal chefe o chefe de Estado, que é o presidente da República, ela leva em conta os princípios fixados no artigo 4º da Constituição. Coloca na tela, por gentileza, a leitura obrigatória e normalmente o que cai é literalidade, não precisa devagar, decora o artigo 4º. A República Federativa do Brasil, o sujeito, o Estado, o sujeito do direito internacional, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Parágrafo único.
A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ok? O Supremo Tribunal Federal já definiu, porque teve um debate sobre isso, que o parágrafo único do artigo 4º é uma norma constitucional de natureza programática. Ok? Tranquilo? Vem comigo aqui, por gentileza. Então, esses são os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais e esses princípios eles devem ser respeitados pela União e pelo Presidente da República. Tanto na forma de legislar, quanto na forma, quanto na forma de emitir atos internos e na forma de manter as relações internacionais. Tranquilo? Volta a tela para mim, por gentileza. Pessoal, ainda estamos estudando os órgãos dos estados nas relações internacionais, maravilha? Agora a gente começa a estudar de forma específica cada um desses órgãos, né? Cada um desses sujeitos. Vamos falar um pouquinho dele. Primeiro, chefe de Estado. No Brasil, o chefe de Estado, como todos sabem, é o presidente da República. E é o presidente da República porque nós adotamos um regime presidencialista. Eu acho um absurdo, uma aberração. Não há como um ser humano cumular a função de chefe de governo e chefe de Estado. Não há como. Mas tudo bem, vamos lá, não interessa. É prova, é objetiva. Minha opinião é irrelevante, mas sim o que cai na prova. O chefe de Estado, ele é o principal responsável pela política externa. Ele é o principal responsável pela condução da política externa brasileira. Ele é o principal representante externo brasileiro. Representante internacional, é o principal funcionário da nossa política externa. Ok? A doutrina costuma afirmar que o chefe de Estado ele tem responsabilidade primária pela política externa brasileira, ok? Ele tem responsabilidade primária pela política externa brasileira. Responsabilidade para quê? Para idealizar, formalizar e executar a política externa. Por isso que a nossa política externa varia tanto, que é uma porcaria também. O atual presidente gosta do Mercosul, ele incentiva o crescimento do Mercosul. O atual presidente ele é meio socialista, comunista, ele mantém relação com Cuba. Aí o próximo, ele se afasta de Cuba e se aproxima. Varia demais, a nossa política externa não tem uma certa previsibilidade, embora muito boa, o nosso corpo diplomático muito elogiado mundo afora, mas ela varia muito. Exatamente por estar na cabeça de uma pessoa, do presidente da República. É ele que define de 4 em 4 anos como é que vai ser a nossa política externa. Ó, nós vamos aumentar, estreitar com a União Europeia. Não, a partir de hoje nós vamos manter relação com o Congo. Os empresários ficam loucos às vezes. A previsibilidade da economia é terrível. Mas tudo bem, é assim, não interessa. Fato é que o nosso chefe de Estado ele tem uma responsabilidade primária para idealizar, formalizar e executar a política externa brasileira. Tudo bem? Já que a responsabilidade dele é enorme, para ele exercer esse munus, né? Para ele exercer esse munus, esse pepino, entre aspas, né? Ele tem que gozar de privilégios, ele tem que gozar de imunidades. Ele tem que ter autonomia, né? O cara tem que ter autonomia para ir lá no exterior e criticar o Trump e o presidente da União Europeia, não interessa. Ele é chefe de Estado, ele representa um país, ele tem que ter privilégios e imunidades. Pergunto, onde estão esses privilégios e imunidades do nosso chefe de Estado? Na Constituição? É claro que não. Os privilégios e imunidades do chefe de Estado, e eu ainda estou falando do chefe de Estado, ele tem igual, ó, os mesmos privilégios que os diplomatas, ou seja, eles têm todas as imunidades diplomáticas
todas as imunidades diplomáticas previstas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, ok? Convenção essa que foi incorporada pelo direito brasileiro. É uma das principais convenções do direito internacional. E olha que interessante, ó. O presidente da República, ele tem todas, repito, as imunidades diplomáticas previstas na Convenção de 61, que são muitas, enormes, amplas, ok? E ele goza dessas imunidades especialmente quando ele sai em missão ou missões especiais. Quando ele sai em missões especiais. Vai abrir a reunião da Assembleia Geral da ONU em Nova York, vai assinar um tratado em Paris, vai tentar manter relação com o ditador da Coreia do Norte, aquele doido. Então, quando ele sai em missões especiais, ele precisa de proteção, defender a bandeira brasileira. E aí que ele vai gozar das imunidades diplomáticas e consulares, ok? E ele tem imunidade diplomática e consular nas suas missões especiais, em razão da função? Perfeito, ele tem sim, tá? Mas ele também tem quando ele sai de férias. Isso já teve um caso no direito internacional em que se discutiu, pô, o presidente fez besteira, ele estava em férias. Não, mas mesmo assim, mesmo estando em férias, tanto em missão oficial quanto em férias, ele vai gozar das imunidades diplomáticas e consulares. E olha que interessante, ó. Inclusive a sua comitiva, os puxa-saco que vão junto para fazer compra em Paris, em Viena, em Nova York, aquele bando de puxa-saco que faz parte da comitiva presidencial também tem imunidade diplomática. Por incrível que pareça, é o meio de proteger o presidente. E inclusive os familiares que acompanham o chefe de Estado. Então ele pode estar em missão especial, representando a República Federativa do Brasil, pode estar em férias, ele vai ter imunidade diplomática. E toda a comitiva que acompanha ele, bem como os familiares, tem todas as imunidades diplomáticas. Pessoal, e vou colocar mais aqui, ó. O direito internacional entende que ele mantém suas imunidades, importante isso, imunidades mesmo quando, vou mudar de tela, ficou um pouquinho extenso, mas é uma informação importante. Então ele mantém suas imunidades mesmo quando deixa o cargo. Desde que os atos tenham, agora escrevi demais, perde muito tempo, tenham sido praticados quando do exercício de suas funções. Perfeito? Entenderam? Voltei aqui, ó. Depois eu volto. Então, para o direito internacional, o chefe de Estado ele mantém as imunidades diplomáticas e consulares mesmo depois, mesmo quando ele deixa o cargo de chefe de Estado. Desde que os atos tenham sido praticados quando do exercício de suas funções. Maravilha? Vem comigo aqui, ó. Isso é muito comum para o direito internacional, uma tendência. Não tem como o presidente, o chefe de Estado, ele mantém a imunidade, tudo bem, ele saiu do cargo ser responsabilizado por um ato durante o exercício da função. Isso para o direito internacional é muito pacífico, muito tranquilo. O próprio Tratado de Roma de 98, que criou o Tribunal Penal Internacional, ele deixa isso bem claro para os seus juízes. Ele fala o seguinte, ó, o TPI tem juízes, esses juízes têm imunidades. E a imunidade persiste mesmo depois, quando deixa de ser juiz, desde que diga respeito aos atos durante o exercício da função. Isso é meio óbvio até, né? Diríamos até que é meio óbvio.
Uma observação final aqui, ó, jogo rápido. Uma observação final. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o quê? Com muita coisa na vida. Cuidado. TPI, Tribunal Penal Internacional. Cuidado. O que é esse cuidado? Vem aqui, cansei da tela, vamos conversar? Pessoal, todas essas imunidades do chefe de Estado, nosso querido presidente da República, essas imunidades, por óbvio, não significam impunidade. Se o cara cometer um crime de genocídio contra a humanidade, é óbvio que ele pode ser responsabilizado, por exemplo, pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI, sediado em Haia e criado pelo Tratado de Roma de 98. Tá? Então não confundam essas imunidades com impunidade. Maravilha? Tranquilo? Encerramos as principais observações sobre o primeiro órgão do Estado nas relações internacionais, que é o chefe de Estado. O mais importante, que tem responsabilidade primária. Agora a gente vai para o segundo mais importante, que é o ministro das Relações Exteriores. Né? O chanceler brasileiro recebe o nome de ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores, ele é o principal assessor do presidente da República quanto à nossa política externa, tá bom? Tranquilo? Ele exerce um auxílio em âmbito internacional. Por exemplo, ele pode celebrar tratados pela República Federativa do Brasil, então ele desenvolve um auxílio externo, internacional, e ele também desenvolve um auxílio interno, nacional, né? Exemplo, pessoal, quando ele referenda decretos emitidos pelo presidente da República, ok? Pessoal, o ministro das Relações Exteriores, por ser o principal assessor, ele precisa também desenvolver suas funções com autonomia. O direito internacional, quanto a ele, aplica-se às mesmas observações que nós fizemos para o chefe de Estado. Ele tem as mesmas imunidades, inclusive quanto à comitiva, inclusive quanto às férias, e inclusive quanto aos familiares. Maravilha? Tranquilo? Tudo que eu falei do presidente da República, vocês vão aplicar para o ministro das Relações Exteriores. É um costume internacional, é uma praxe internacional que, também com o objetivo de garantir a autonomia, aplica-se ao ministro das Relações Exteriores. Ok? Tranquilo? A gente passou. Daqui a pouco a gente vai entender, claro, o que são essas imunidades, né? A gente vai entrar de forma mais específica. Agora a gente está trabalhando sobre os principais órgãos. Então nós temos o presidente da República, o chefe de Estado, o ministro das Relações Exteriores, e aí a gente vai falar de outros órgãos que são os agentes diplomáticos, os mais importantes, que mais caem em prova, imunidade diplomática e consular, mais relevante para vocês, e os agentes consulares. Já coloquei um do lado do outro para fazer um quadro comparativo. O que é um agente diplomático? O que é um agente consular? Qual o tipo de função? Rapidinho, rápido, tranquilo, ó, e fácil. Os agentes diplomáticos, eles representam seu Estado perante a soberania local. O embaixador, o diplomata, aquele que está trabalhando lá numa missão diplomática, a sua representação, ele representa o Estado brasileiro perante a soberania local. Nós afirmamos que é uma representação de natureza mais política, mais densa, né? E o agente consular? Ele representa seu Estado
perante as autoridades locais. É diferente. A sua representação, ela não é tão política, ela já é uma representação de natureza mais privada. Olha a diferença. E com isso a gente já entende os órgãos e a gente já entende as imunidades. Por isso que os agentes diplomáticos, eles têm mais imunidade. Mais imunidades. Por isso que nós aplicamos para o presidente da República e ministro das Relações Exteriores as imunidades diplomáticas, porque elas são mais amplas, mais protetivas. E os agentes consulares? Vou colocar aqui, ó, menos imunidades. Agora vocês já sabem o porquê. A representação ela é mais privada, mais restrita. E a última informação, bem aqui embaixo, para não mudar de tela e utilizar o mesmo quadro. Os agentes diplomáticos, eles atuam em todo o território do Estado estrangeiro. O diplomata brasileiro na Alemanha, ele atua em toda a Alemanha. O diplomata americano no Brasil, ele atua em todo o território brasileiro. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Brasília, não interessa. Já que a sua representação é política, ele atua em todo o território do Estado estrangeiro. Maravilha? Agora, o agente consular, não. Ele tem uma restrição territorial. Ele está restrito ao distrito consular. Tem uma limitação territorial, é o distrito consular. Maravilha? Tranquilo, né? Vem comigo aqui, ó. Por isso que muitas vezes você só pode tirar o seu passaporte na representação consular de São Paulo. Você não pode tirar na representação consular dos Estados Unidos em Brasília. Tem uma limitação territorial, limitando assim um agente consular. Tudo bem? Tranquilo? Encerro agora. Um abraço.